Olá, eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo de serotonina. A serotonina é um neurotransmissor relacionado com vários efeitos comportamentais. Vejamos alguns exemplos desses efeitos comportamentais: a regulação do humor, o controle alimentar, sono e vigília e também a regulação da dor são exemplos de efeitos comportamentais regulados pela serotonina. Veja também que o precursor da serotonina é o aminoácido chamado de triptofano. Agora vamos ver a bioquímica da formação da serotonina. Conforme eu disse, o precursor da formação da serotonina é um aminoácido chamado de triptofano. Esta figura mostra o esquema de um triptofano. A primeira etapa bioquímica seria por meio da ação de uma enzima chamada de triptofano hidroxilase. A função dessa enzima é adicionar um grupamento hidroxila e formar o 5-HTP, ou 5-hidroxitriptofano. Veja na figura a ação da enzima triptofano hidroxilase, cuja função seria adicionar um grupamento hidroxila à molécula do triptofano. Neste momento, ocorre a substituição do triptofano e a formação do 5-HTP, ou 5-hidroxitriptofano. A segunda etapa seria por meio de uma enzima chamada de 5-HTP descarboxilase. Esta enzima tem como função a remoção de um grupamento carboxila. Veja na figura a ação da 5-HTP descarboxilase, cuja função seria a remoção de um grupamento carboxila. Isto vai formar a 5-hidroxitriptamina, ou simplesmente 5-HT ou serotonina. Esta é a bioquímica da formação da serotonina. Vejamos agora uma animação a respeito da formação da serotonina. A ilustração mostra uma molécula de triptofano, o precursor da formação da serotonina. A primeira etapa ocorre por meio da enzima chamada de triptofano hidroxilase, cuja função seria adicionar uma hidroxila à molécula do triptofano. Isto vai formar o que nós chamamos de 5-hidroxitriptofano. A segunda etapa ocorre por meio da enzima 5-HTP descarboxilase. Esta enzima, por sua vez, remove uma carboxila e forma o que nós chamamos de 5-hidroxitriptamina, ou 5-HT, ou simplesmente de serotonina. Perceba então que a formação bioquímica da serotonina a partir do triptofano é mediada apenas por duas enzimas. Reveja a animação da formação da serotonina. Agora vamos ver onde ocorre a localização dos neurônios serotonérgicos, ou seja, os neurônios que secretam serotonina. Esses neurônios estão distribuídos no núcleo da ráfia do mesencéfalo, também na ponte e no bulbo. Vejamos também quais são os tipos de fibras axonais serotonérgicas. Existem pelo menos dois tipos de fibras axonais. O sistema D, onde ocorre a formação de fibras que originam no núcleo dorsal da ráfia. Estas fibras são finas e com varicosidades fusiformes. Perceba que estas fibras parecem não formar sinapses. Desta maneira, a serotonina atua como um neuromodulador.
Já o sistema M é formado por fibras que originam no núcleo mediano da RAF. Estas fibras são finas e apresentam varicosidades arredondadas. Estas fibras, por sua vez, formam sim sinapses com neurônio pós-sináptico. Agora nós precisamos ver quais são os receptores de serotonina. Vários tipos de receptores já foram descobertos pela ciência. Vou colocar os principais para vocês. São os receptores 5-HT1A e 1B, 5-HT1D e 1F', 5-HT2A e 2C e o 5-HT3. Esses são os principais tipos de receptores de serotonina. Vejam, os receptores 5-HT1B e 5-HT1D atuam como autorreceptores pré-sinápticos. Já o receptor 5-HT1A atua nos núcleos dorsal e medial da RAF e atuam como autorreceptores na membrana tanto dos dendritos quanto também do soma. Um detalhe importante é perceber que todos os receptores de serotonina são metabotrópicos. A exceção seria o receptor 5-HT3. Este receptor é ionotrópico. E qual a função deste receptor? Perceba que o receptor 5-HT3 controla um canal de cloreto e, por isso, produz potenciais pós-sinápticos inibitórios. Veja isso. Vou desenhar aqui para vocês um neurônio pós-sináptico. Este neurônio apresenta um receptor em sua membrana. Este receptor seria o receptor 5-HT3, cuja função é controlar um canal de cloreto. Qual é a função do cloreto? Já vimos anteriormente na playlist Sinapses Neuronais que o cloreto é um íon que carrega consigo carga elétrica negativa. Também já aprendemos que o cloreto está mais concentrado do lado extracelular e menos concentrado no lado intracelular. Isso quer dizer que, quando ocorre a abertura de um canal de cloreto, por meio das forças eletroquímicas, ocorrerá um influxo de cloreto no neurônio. Isso indica que o interior do neurônio ficará cada vez mais negativo, com o influxo de cloreto. Este excesso de carga negativa no interior do neurônio pós-sináptico gera o PIPs, ou seja, o potencial inibitório pós-sináptico. Para mais detalhes a respeito de PIPs, PEPs e outros eventos fisiológicos relacionados com os neurônios, tem uma playlist no canal específica a respeito de sinapses neuronais. Vamos ver agora que este receptor, o 5-HT3, apresenta uma aplicabilidade clínica importante. Olha o que eu escrevi para vocês. Este receptor, o 5-HT3, possivelmente exerce um papel sobre a náusea e também o vômito. Então veja que interessante. Antagonistas do receptor de 5-HT3 são úteis no tratamento dos efeitos colaterais da quimioterapia e também da radioterapia, ambas empregadas no tratamento do câncer. Vamos falar agora a respeito de drogas que inibem a recaptação da serotonina. As drogas que inibem a recaptação da serotonina têm ocupado um lugar muito importante no tratamento de doenças mentais. Vejamos um exemplo. A fluoxetina, ou conhecido também como Prozac, é uma droga cuja função seria a inibição da recaptação de serotonina. Essa droga é utilizada para tratar a depressão.
Também trata algumas formas de distúrbios de ansiedade e pode ser utilizado inclusive para o tratamento de distúrbios obsessivos compulsivos. Uma outra droga interessante seria a fenfluramina. Essa droga também provoca a inibição da recaptação da serotonina e, além disso, esta droga provoca a liberação da serotonina. Veja que a fenfluramina é utilizada como o supressor de apetite em tratamentos da obesidade. Outros exemplos interessantes seriam a relação entre o LSD e a serotonina. O LSD é uma droga que produz distorções da percepção visual. Essas distorções podem ser tanto aterrorizantes quanto também fascinantes. A respeito do LSD, eu expliquei essa droga, na neurofisiologia dessa droga, numa playlist de neurofisiologia das drogas. Vamos ver que o LSD, lá atrás, no início do estudo dessa droga, os pesquisadores identificaram que o LSD atua em autorreceptores de serotonina localizados na membrana somática e também dendrítica do núcleo da RAF. Esta ação do LSD nessas regiões apresenta uma ação antagonista da serotonina. Porém, estudos posteriores mostraram dados interessantes. Outros estudos mais recentes indicam que o LSD também atua em receptores pós-sinápticos, sendo os receptores 5-HT2A no prosencéfalo. E veja, esta é a ação responsável pelos efeitos comportamentais da droga, ou seja, a ação do LSD nos receptores 5-HT2A é a responsável pela distorção das percepções visuais que o paciente apresenta quando utiliza essa droga. E o que corrobora com esse achado é o fato de que outras drogas que também atuam em receptores pós-sináptico 5-HT2A, ou seja, o mesmo receptor que atua o LSD, também mostram efeitos alucinógenos. Pessoal, a respeito da serotonina, era isso que eu gostaria de falar para vocês nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham compreendido os conceitos e que essas informações sejam importantes para a sua formação. Muito obrigado por me assistir e aguardo vocês no próximo vídeo.